Você ama moda e sempre sonhou em criar suas próprias roupas em malha, mas enfrenta desafio no processo da costura? Seja bem-vindo à terceira aula do curso Modelagem, Corte e Costura em Roupa de Malha. Sou a Márcia Cristina. Hoje vamos fazer uma saia evasê. Se você não assistiu a primeira aula, nem a segunda, assista, por favor. Na primeira aula, eu explico como tirar medida do corpo base. Você precisa saber como tirar as medidas do seu corpo para fazer suas roupas. Na aula 2, você vai aprender a fazer uma blusa. E hoje, vamos fazer uma saia. Você vai perceber que é muito fácil fazer uma saia linda de malha. Muitas pessoas se deparam com o problema de costurar e não obter um resultado satisfatório ao costurar roupa em malha. As peças podem ficar desalinhadas, com acabamentos inadequados ou até mesmo rasgar durante o processo. A frustração de investir tempo, esforço e dinheiro em projeto de costura que não sai como esperado pode causar uma dor emocional significativa. A sensação de desperdício e falta de confiança em suas habilidades pode afetar sua autoestima. Agora imagina ser capaz de costurar roupas em malhas com perfeição, criando peças únicas que reflitam seu estilo pessoal. Ter uma habilidade de transformar suas ideias em realidade e se sentir orgulhosa das suas criações. Você pode se questionar, é realmente possível aprender a costurar roupas em malha com excelência? Talvez você acredite que seja necessário possuir habilidades avançadas ou equipamentos caros. Essas objeções podem impedi-lo de dar o primeiro passo. Um medo comum entre as pessoas é o receio de estragar o tecido no processo de corte e costura. O medo de cometer erros e desperdiçar materiais valiosos, que pode gerar uma insegurança. Além disso, muitas pessoas encontram dificuldade específica para trabalhar com roupas de malha. Como lidar com o tecido, com a elasticidade do tecido? Ao trabalhar com tecido que contém elásticos, aprenderão a lidar com a elasticidade e obterão técnicas precisas de corte e costura e desenvolverão confiança nas técnicas necessárias para criar roupas em malha com acabamento profissional. O curso oferece uma base sólida de conhecimento, ensinando desde os conceitos básicos até as técnicas avançadas de modelagem, corte e costura em malha. Essa capacitação proporciona aos alunos liberdade de criar peças personalizadas sob medida e de acordo com seu estilo, que é único, atendendo às demandas do mercado, até mesmo abrindo as portas para empreender na área da moda. Essa capacitação proporciona aos alunos liberdade de criar peças personalizadas e sob medidas, de acordo com o estilo seu, que é único, atendendo às demandas do mercado, até mesmo abrindo as portas para empreender na área da moda. Além disso, ao investir em seu aprendizado, terá acesso a um suporte personalizado, a orientação desde o início com uma especialista e a oportunidade de expandir sua rede de contato no setor. A possibilidade de receber uma mentoria exclusiva sobre vendas com uma renomada
especialista como Genesi Helker. Adiciona ainda mais valor à oferta do curso, que vai te ensinar a ter as primeiras clientes. Com todos esses benefícios, mais a garantia de 7 dias que é oferecida. É compreensível que as pessoas vejam o curso como uma oportunidade imperdível para aprimorar suas habilidades, superar os desafios e se destacar no mundo da costura de malha de roupa. Excelência, aproveite essa oportunidade única. O valor original do curso é por apenas R$ 997. Você terá acesso ao seu curso completo com as videoaulas detalhadas, vários bônus e suporte personalizado. E ainda como bônus exclusivo para você se cadastrar hoje, você terá uma mentoria como fazer suas primeiras clientes com Genesi Helker. Uma renomada especialista do setor. Lembrando que o mega bônus é válido somente hoje. Então se prepare, fique até o final, assista que a aula já vai começar, que eu vou te dar uma oferta ainda melhor. Hoje você não vai pagar R$ 997. Fique até o final, revelar o desconto especial. Mas agora vamos aprender a modelar nossa saia. Vamos para a aula prática. Então, eu fiz um retângulo aqui. Eu usei o comprimento da saia que eu quero. Eu quero com 50 centímetros a saia. Eu deixei a régua aqui para você ver, né? Onde tá meu retângulo. Eu queria que mostrasse mais, mas a câmera não mostra muito bem o retângulo. Mas vamos para a aula. Então, nós fez o retângulo de 50, que é o comprimento que eu quero minha saia, que eu quero um pouquinho para cima do joelho. E eu sou baixa também, então não vai ficar curta. E vezes, né, você colocar a altura pela largura, pela sua quarta medida da cintura. É a mesma coisa que fizemos na aula anterior com a medida do busto, agora vamos usar a da cintura. Aí eu fiz aqui a da cintura, a quarta medida minha, e vou descer aqui 3 centímetros, marca lá 3 centímetros, e vou descer aqui 3 centímetros também. Agora aqui, eu vou traçar um risco usando a minha terceira medida. E como eu vou achar a terceira medida? Eu não achei a quarta medida aqui, a minha deu 21 centímetros e meio, então eu vou fazer 21 centímetros e meio vezes 3. Essa vai ser a minha terceira medida. A terceira medida, eu vou traçar um risco. Deu 64 aqui. Aí, eu traço o risco. Se tiver 1 metro, já pode pegar e fazer com 1 metro. Eu tô usando a régua simples para mostrar para vocês que vocês podem fazer o moldes com qualquer régua que você tenha na sua casa. Aí, tracei o risco lá. Marquei os 3 centímetros aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar 50 centímetros aqui, contando da quininha aqui do nosso retângulo até aqui. E vou passar um risco também. Você pode usar a sua régua, se você tiver 1 metro, pode passar o 1 metro. Ou usar a sua fita métrica, se você não tiver 1 metro. Porque a fita métrica a gente corre o risco de sair do lugar, né? Tem que cuidar muito bem para ela não sair. Nós traçamos o risco lá. Quem tem as réguas de costureira vai ser uma mão na roda, né? Vai ajudar muito você na hora de criar o molde. Mas quem não tem, faz manual mesmo. Você pode pegar a fita métrica, a sua régua escolar e passar um risco aqui. Aqui nós desce 3 centímetros. Aí, quem não tem a régua curvada, se nós fazer um risco com a régua, não vai ficar certinho. Quem tem aquela régua curvada de costureira, usa ela. Quem não tem, coloca a fita métrica aqui, ó. Marcou lá 50 centímetros, vai
marcando. Vai descer na régua, a fita, e vai marcando 50 centímetros, vai marcando, vai descendo de 5 em 5 centímetros, 50 centímetros, e vai descendo. Vai fazendo esse processo até chegar. Confere a fita se não saiu do lugar, 50 centímetros, aqui tinha saído, vamos voltar ali, 50 centímetros, sempre na quininha ali da saia, 50 centímetros, arruma lá, 50 centímetros, arruma lá de novo, 50 centímetros, até dar aqui na saia. Daí, o que você vai fazer? Vai fazer o mesmo processo, 50 centímetros, na outra quina da saia aqui, ó, 50 centímetros, 50 centímetros, aí você vem um pouquinho mais aqui onde é curvado, e onde você traçou o risco, e vai até encontrar aqui, na metade mais ou menos aqui, ó, e encontrou aqui, ó, 50 centímetros. Agora, você vai pegar um risco, né? Vai marcando os pontinhos que você fez lá, ó. Até chegar lá no bico dos 50 centímetros. Você pega e marca. Aqui nós fez o moldes da saia. Nós vai cortar esse moldes da saia. Corta em cima do risco. E os outros riscos que tem ali na saia, pode desconsiderar todos. Aí, se você faz de lápis, quiser apagar, pode ficar à vontade. Aí, vamos cortar. Até chegar lá no final e tirar o molde. Aqui tiramos o nosso moldes. Aí, aqui, o que nós vai fazer? Aqui não pode ficar reto, né? Aqui nós vai descer 1 centímetro. E aqui marca na metade, aqui 1 centímetro. E você passa o lápis lá, dando uma leve curvada ali, ó. Até chegar aqui, sem tirar nada. Só afunda 1 centímetro. Agora, se você tiver a régua curvada, já faz direto com a régua, que evita esse processo aqui de descer um pouquinho, para ele ficar curvado também. Aí, conferiu o moldes. 50 centímetros, 50 centímetros e 50 centímetros. Saiu aqui, 50 centímetros. Tá feito o nosso moldes. Agora, vamos para o corte do tecido. Coloquei o tecido na mesa. Dobrei ele aqui, aqui tá a orelha do tecido. Nós vamos colocar esse tecido nós vamos ver se ele tá no fio do tecido. Como tirar o fio do tecido? Nós vai marcar daqui. A minha medida lá no moldes deu 64. Aqui também tem que dar 64. 65, né? Porque tem que tirar a orelha do tecido. 65 aqui. E aqui também tem que dar 65. Pra você fazer essa saia, você vai ter que comprar 2 alturas da saia. Eu vou colocar o meu moldes aqui no fio do tecido. Tem que ficar, ó, o molde tem que ficar certinho aqui no fio do tecido. Aí, nós colocou o moldes. Aí, antes, assim que a gente dobrou, a gente dá umas leves batidinhas pra malha ficar no fio certo, a trama dela ficar certa, porque ela estica, aí dá diferença, né? Então, dá uma leve batidinha pra trama ficar certinha, porque ela não pode ficar
fora da trama dela, senão vai ficar fora do fio do tecido. Aí depois que fez a batidinha ali, confere de novo. Deu 60. Deu 60. O meu eu tô deixando com 65 centímetros por causa para tirar a orelha. Nós vamos ter que comprar para fazer essa saia duas alturas que você quer ela, né? Eu quero 50 centímetros, então eu vou comprar 1 metro, só que eu quero colocar um cos. Então, eu vou ter que comprar 1,10 centímetros pro cos. Então, colocamos aqui, tá certinho. Conferir aqui eu conferi aqui na dobra do tecido, tudo certinho, tá no fio do tecido. Como essa malha aqui não estica, ela estica muito, eu não vou deixar margem de costura. E eu também vou fazer na overlock. Se fosse tecido plano, teria que deixar, né? Daí a medida seria totalmente diferente. Essa medida aqui é pra malha, tá bom? E pra tecido plano, a gente tem que deixar a margem de costura pra poder costurar, né? Ó, essa saia, eu tenho outro moldes aqui. Eu tenho 2 moldes aqui, né? Eu coloquei, esse foi o que eu fiz com vocês, aquele lá eu já tinha. Ó, por que tem que ser 2 alturas? Porque ela não vai caber ali no final, essa outra parte. Então, eu vou ter que colocar o moldes aqui, vai usar 2 alturas. Se for um tecido largo, dá pra tirar o cos aqui. Ou dá até pra fazer algumas blusinhas ali com o tecido que sobra. Então, nós vai cortar nossa saia. Deixa eu pegar outra tesoura, que essa tesoura não está boa. Voltando aqui com outra tesoura. Aí, você não vai cortar igual eu tava cortando. Fazendo rapidinho, corte pequeno, né? Você vai pegar a tesoura inteira e vai fazer o corte. É pequena, é melhor uma grande, mas vai essa aqui que eu já tô com ela, a grande não tá boa. Vai a tesoura inteira, dá uma leve erguida. Não, cuidando pra não sair do lugar. Eu coloquei essas outras tesouras aqui pra fazer de pezinho. Você pode colocar um copo, se não tiver, né, pode colocar qualquer coisa que sirva de peso, um imã. Qualquer coisa que você tenha aí na sua casa, para o molde não sair do lugar, que malha é difícil para trabalhar com ela. Você risca com a caneta, né? Eu até esqueci, né? Você risca com a caneta ou com um giz. Daí você vai riscando, fazendo pontinho assim, para você seguir com a tesoura. Não pode riscar, porque vai sair do lugar. Malha é muito mole, então você faz pequenas bolinhas assim, depois pode tirar o moldes e fazer o seu corte do tecido. Eu não tirei o moldes, eu não vou tirar agora, né? Aí, no caso, você poderia tirar o moldes. Aí, depois que nós cortou, a malha tem que ser tratada com carinho, não pode pegar e jogar. A gente dobra ela com cuidado e reserva essa parte que nós vai cortar a outra parte da saia. Vamos puxar e vamos ajeitar aqui. Mesmo tamanho da outra parte, aqui tem, esse tecido é grande, tem mais que 2 alturas. E é difícil pra ajeitar, é malha, né? Aí eu acertei o tecido aqui, vou dar aquelas batidinhas pra acertar a trama do tecido. Aí, vou medir pra ver se tá no fio do tecido. Pega da parte da dobra do tecido até a orelha. A mesma quantidade que dá aqui, tem que dar aqui também, ó. Se não der, tá fora do tecido. Você ajeita o tecido, dá uma puxadinha e dá a batidinha de novo. Aí, confere outra vez. Que deu, o mesmo que deu ali, tem que dar lá também no final. Agora sim ficou certo. Você vai usar
o moldes de novo, colocar no fio do tecido. Aí coloca no fio do tecido. A pessoa que quando é mais magra e também, se a pessoa quiser uma costura atrás, pode encaixar o moldes mais pra cima, mas não vai precisar comprar duas alturas de tecido. Só que daí vai ficar uma costura atrás aqui nesse pedaço que sobrou, né? Eu não quero costura atrás. Então, eu vou acertar o fio do tecido aqui. Vou pegar a caneta não escreve no meu tecido. Vou fazer os pontinhos aqui. Conferindo a dobra do tecido, o molde está certinho. Coloquei meus pezinhos. E vou riscando ali. Dando pontinho até o tanto que você acha suficiente para você ter o controle do tamanho do tecido. O tamanho que você vai conseguir passar com a tesoura cortando. Depois que tirou, riscou, pode tirar o molde. Eu não vou tirar, vou deixar, não vou mexer. Malha quanto menos mexer, melhor é na hora do corte. Cortou aqui. E vamos cortar aqui embaixo. Aí, se você quiser a saia um pouco, exatamente os 50 centímetros, você tem que deixar a margem pra barra, né? Eu não deixei porque eu vou colocar o cos. Eu vou manter ela o mesmo tamanho por causa do cos. Agora, se você quiser ela, né, você tira a margem da barra aqui. Pode ser um pé de máquina, o tamanho que... O tamanho pode ser o tamanho que você vai dobrar aqui. Se você quiser uma barra de 2 centímetros, é bom deixar 1,5 centímetro, 2 para virar a barra. Mas a minha, eu não deixei por causa do cos que eu vou colocar. E agora tá usando saia só com barra de overlock, né? Dá pra fazer assim também, que tá na moda aí. As roupas, já vi várias roupas que a barra é só o overlock. Mas quem não tem overlock, daí pode fazer uma barrinha. E depende da malha, não precisa nem de barra, que a malha não desfia, né? É só cortar certinho que ela não vai desfiar. Aí tá feito a segunda parte da nossa saia. Tiramos os moldes, dobramos com delicadeza e reservamos para poder costurar lá na máquina. Aí, nessa tira que sobrou aqui, ó, a gente pode tirar o moldes também, o cos, né? Esses tecidos que estica bastante pros dois lados, não precisa tirar o fio, não precisa cortar no fio do tecido, pode cortar qualquer lado. Tem que tirar o fio do tecido no cos em pé, tem que ficar em pé, mas não precisa ser acompanhando a orelha, pode tirar com a orelha aqui também, não tem problema, porque o tecido estica bastante, né? Mas se for tecido que não estica, você tem que acompanhar a orelha do tecido. Tem vários tecidos, né, que estica bastante para um lado e para o outro não, né? Então, de malha, né? Então, você tem que acompanhar. Mas caso, um exemplo, a viscolaicra, ela cede bastante para os dois lados. Se for uma viscolaicra, pode cortar acompanhando a orelha para tirar o cos. Aí, você vê o tecido que você tá usando, né? Tem liganete, tem vários outros tecidos que é malha, né? Eu não vou falar mais nome de tecido porque tem várias. Você vai na loja de tecido e pede tecido pra fazer saia, né? Tem vários tecidos, tecido em malha. Agora nós vamos fazer o cos da nossa saia. Vamos pegar uma caneta e fazer o início aqui. Você vai querer o cos com quantos centímetros? Eu vou querer o cos com 6 centímetros. Aí, marcamos aqui 6 centímetros, pegamos nossa régua. E deixa eu fazer sem o molde, vai ficar melhor. A minha cintura tem... A quarta medida da minha cintura lá deu 21
centímetros e 50 milímetros. Aí marquei aqui. Vamos tirar dobrado, para sair as duas partes já do moldes. Vou fazer aqui com 6 centímetros. Se eu quero que a saia vai ficar exatamente 6 centímetros, a gente corta com 1 centímetro para margem de costura. Então, eu vou marcar 7 centímetros aqui. Quem vai fazer no overlock, quem vai fazer na máquina doméstica faz com 6 centímetros. Com 7 centímetros. Quem vai fazer no overlock faz com 6,5. Eu vou fazer com 6,5. Marquei aqui e marquei aqui também, 6,5. Aí aqui nós vai afundar 1,5 centímetros. E vamos passar um risco arredondando. Deixa eu mostrar mais perto da câmera, cortando. Olha aqui. Eu vou cortar aqui a dobra do papel. A parte que eu dei uma arredondada. E finalizo aqui. Se a sua saia tiver bastante elastano, pode tirar 1 centímetro aqui do cos, que vai ficar bom. A minha tem bastante elastano, eu vou tirar 1 centímetro aqui também. Automaticamente vai sair 2. Aí eu abri, ficou o cos da minha saia aqui. Agora eu vou tirar no tecido. E como eu disse, né? Eu vou tirar o cos, eu dobro aqui, confiro se a auréola tá certinho, dou aquela batidinha e vou tirar o cos. Aquela batidinha para acertar a trama do tecido. Se quiser puxar um pouco mais para economizar tecido, para não desperdiçar, né? Bate acompanhando para acertar a trama do nosso tecido. Se no moldes você deixou meio centímetro, na hora de na hora de cortar não precisa deixar. Se você não deixou no moldes, você tem que riscar para poder tirar essa margem de costura aqui embaixo. Então, vamos pegar a caneta e vamos riscar ali. Aí sempre risca pro lado do avesso. Ou se quiser riscar com giz também, é até melhor. Pode colocar um pezinho ali, né, para o moldes não sair do lugar. Confere bem, tem que ficar no fio do tecido. E dando batidinha, não vai riscar, porque na hora de você riscar, a sua malha vai sair do lugar. Vai com a caneta dando batidinha. A distância que você sente segura para cortar e não entortar o seu cos. Cortou. Deixa eu colocar um pezinho aqui também. Aí, deixa eu virar aqui. Ainda para não sair do lugar, que malha é bem delicada. E fez esse processo, você vai repetir outra vez, que você precisa da frente e da costa. Aqui tá tirado um cos. Agora, nós vamos repetir o mesmo processo e fazer a outra parte. Daí, eu não vou filmar, né, a outra parte, porque é o mesmo processo. Aqui, tiramos as duas partes do nosso cos. Aí, nós vai abrir, ó. Na hora de costurar, ele vai ficar dessa largura. Aqui saiu o lado direito, que vai ficar pro lado de dentro e pro lado de fora. Nós não vai fazer costura aqui. Aí, nós vamos alfinetar vamos colocar nosso amigo alfinete nessas partes aqui. Então, nós vamos alfinetar o cos. Nós vamos acertar os cantinhos com cantinho aqui, ó, pra não ficar torto.
E vamos colocar o alfinete. E daí, colocamos no meio. Por que a gente coloca o alfinete de assim? Porque assim é mais seguro. Se nós colocar de assim, conforme nós mexe, a hora que estiver costurando, ele vai escorregar e vai sair do lugar e vai ficar uma ponta maior que a outra. E não pode, senão sua peça vai ficar torta. Então, colocamos de assim. Coloca na sua mesa lá e coloca os alfinetes certinho. Aí, colocamos o alfinete. Agora, vamos reservar essa daqui e vamos pegar a nossa saia para colocar o alfinete. Abrimos elas, conferimos. Lembrando, né, de sempre conferir direito com direito, para não ficar errado. Aí, conferir ali, direito com direito, acerto o mesmo processo, acerto os cantinhos, colocando o alfinete sempre no mesmo sistema, né, colocando com ele de atravessado e nunca em pé no tecido, nunca coloca alfinete em pé aqui no tecido, coloca atravessado. Aí, arrumamos o outro cantinho aqui, ó, e marcamos. Aí, você coloca quantos alfinetes você achar necessário para firmar seu tecido. Quando já tá prático, né, gente com muita experiência, às vezes nem coloca o alfinete, mas para quem vai começar, coloca seu alfinete certinho aqui. Aí, colocamos lá. O certo é abrir a saia, né, na mesa e dar a batidinha e colocar dos dois lados. Mas pra mostrar pra vocês que eu tô colocando assim. Acerto cantinho com cantinho. Aí, acerta, né, também, tanto em cima quanto embaixo. E depois alfinetamos, colocamos o alfinete aqui, quantos você achar necessário para a sua peça ficar certinha. Aí, coloquei. Eu tenho bastante experiência, eu consigo costurar sem colocar os alfinetes. Mas vocês que vai começar, é bom colocar. Aí, tá colocado aqui. Nunca jogar de qualquer jeito, né? Arruma o seu tecido certinho para não fugir a trama do tecido, né? Então, malha é muito delicada. Vamos para a máquina agora? Então, agora vamos costurar. Vamos ligar a máquina faz um pouco de barulho, como eu disse quando eu tava fazendo a blusa. Eu vou fazer na overlock essa saia, mas pode fazer na máquina doméstica, sim. A máquina doméstica você pode fazer qualquer costura nela, qualquer roupa nela. Na hora que tirar o alfinete, sempre segura, né, pra não escapar. Acerta ali, deixa certinho as pontinhas. Costuramos o nosso cos. Agora, vamos reservar aqui e vamos costurar a nossa saia, que nós deixou reservada. Pode cortar a parte dos cachorros. Aí, nós vamos fazer a lateral da saia. Ó, acertou cantinho com cantinho, ó como que eu faço aqui, ó. Se acaso eu não for fazer barra, aqui não vai desmanchar a costura, ó, eu vou, que overlock não faz retrocesso, né? É um retrocesso na overlock. Você viu? Eu virei, agora sim eu vou costurando e vou fechando. Aqui, ó, não vai descosturar, pode deixar sem barra tranquila essa saia, que não vai ter problema de descosturar. Aí, vai costurando. Sempre deixando certinho, onde tá o alfinete, você segura com a mão
E vai certinho ali. E vai. Na cintura não precisa fazer o retrocesso lá, somente lá embaixo na barra da saia, se acaso você não for colocar barra na saia. Ó, o retrocesso na overlock, quem tem a overlock. Agora nós pegamos e costuramos a nossa saia. Ó, não fica feio, ó, a overlock, se você fazer bem pertinho, não desmancha. Pode lavar, pode fazer tudo que ela não vai desmanchar. Acertou ali. Não solta daqui para não escorregar. Só a hora que chegar lá perto da máquina. Aqui a tesoura deu uma mascadinha, ficou meio torto. Por isso que eu falei, tem que pegar, e foi a hora que eu comecei com a tesoura. Aí, fechou os lados. Agora nós vamos colocar o cos da saia. Vamos tirar as linhas já para ficar limpa. Ó, é interessante que na malha nós colocamos um elástico dentro. Aí você decide a largura do elástico que você quer. Eu vou colocar esse daqui. Como que eu vou medir aqui? Eu dobro e coloco o elástico e passo aqui, ó, uns 8, 10 centímetros da dobra. E depois eu volto aqui, ó, e corto aqui e costuro aqui. Dá pra costurar aqui, né, junto no cos. Mas eu não faço isso porque eu já comprei roupa que era costurada e arrancou o elástico. E a malha, né, como ela cede, talvez ela não pare na cintura, né? Então, eu sempre passo a costura aqui, né? Pode passar, quem quiser passar uma reta ou a overlock. Sempre eu passo uma reta, vou lá na doméstica e passo uma reta. Aí, se não quiser que fica marcando, pode colocar assim, ó, e passar a reta. E depois, na hora de virar o cos, coloca dentro do cos da saia. Mas virou aqui, ó. Se quiser prender o cos, o elástico no cos, abre aqui, ó, com ele aberto aqui, ó. Coloca o elástico e passa uma costura aqui, ó, em ciminha da costura que a gente fez da overlock. Aí, dos dois lados. Aí, depois que você fez esse processo, aí você vai alfinetar todo o elástico aqui e vai... Eu já peguei um elástico, já costurei, já fechei. Agora, eu vou colocar ele lá dentro. Eu vou deixar o meu solto agora. Eu não vou prender não, pra aula não ficar muito longa. E pra mim não tirar a câmera e ir pra outro lugar, que agora eu tô só aqui, né? Aí, ó, se você for costurar, antes de costurar, você passa uma costura aqui, ó, sem pegar essa parte aqui. Passa um retrocesso aqui e depois você vira aqui, ó. Aí vai, marca, alfineta de novo. E vem do outro lado, pega o meio do elástico aqui com a costura aqui, ó. E marca com o alfinete, dobra ali, coloca o alfinete certinho ali. Bom, o meu não vai precisar ter tanta necessidade de marcar certinho que eu não vou costurar. Vou deixar ele solto, aí não precisa o elástico ficar bem no meio. Ah, outra coisa também, esqueci de fazer marcar o meio aqui, ó. Costura com costura e marca o meio aqui, porque nós vai colocar lá na saia, tem que saber aonde tá a metade, né, do nosso cos. Marca o meio aqui e o outro lado também. Costura com costura e marca o meio. Marcou o meio, vamos fazer lá na saia, na cintura da saia, o mesmo processo. Dobrou, costura com costura. E vamos fazer o mesmo processo.
Corta os dois lados, eu cortei um só, tem que pegar os dois. Tá dobrado no meio, cortei. Agora eu vou pegar o cos e vou colocar costura com costura. Peguei a costura aqui e coloquei aqui, costura com costura. Aí vamos usar nosso amigo de novo. Marquei aqui. Pego lá outra costura. Costura com costura. E coloco aqui. Bem certinho as 3 costuras. Agora aqui nós vamos pegar bem aonde a gente cortou. Vamos achar aqui, ó, que cortei na saia. A gente deixar solto, corre o risco do elástico enrolar. Se quiser, né, passar de fora a fora uma reta no cos, ele não enrola, né? Só que nós não vai fazer esse processo agora nessa máquina. Ou então coloca um elástico fino, né? Que daí não vai ter esse problema de enrolar. Aí marcou o meio. Depois que marcou o meio, aí você vai acertar e marcar o meio do meio. Esse tecido tem que cuidar, ele é fino, ele enrola, né? Tem que cuidar bastante. Marcou, vai fazer esse processo todo em volta da saia. Pega sempre as 3 partes para não correr o risco de escapar um lado. E você coloca quantos alfinetes você achar necessário para fechar a saia, tá? Para colocar o cos da saia. Agora que nós colocou o alfinete na saia, nós vamos costurar ela. Se você estiver fazendo na máquina doméstica, deixa sempre um pé de máquina, né? Tem máquina que tem 1 centímetro, outras 75 centímetros de pé de máquina. Aí você deixa o que você, no máximo 1 centímetro, né? O que você consegue costurar, na margem de costura. Aí você vai passar essa costura reta na sua máquina doméstica, se você estiver fazendo, e depois vai fazer o acabamento na sua máquina doméstica, fazendo um zigue-zague pequeno. Aí você vai ter que dar 2 costuras. Quando é no overlock, pode passar uma costura só que já finaliza a peça. Se você tá na doméstica, passa uma reta e depois faz a parte do overlock com um zigue-zague pequeno. E na hora de costurar, sempre cuidar, né, pra não escapar. Sempre ficar as 3 partes do tecido aqui, que a gente tá colocando o cos, tem que ficar as 3. Vamos conferir aqui. Costura com costura, deixar certinho pra não ficar feio. Aí acertou lá. Sempre lembrar do detalhe, que as costuras tem que ficar com a costura, não pode ficar torta, que vai ficar feia a sua peça. E nós vamos fazer roupa com excelência, roupa perfeita. Confere aí, tá? As 3 partes. Vamos costurar. Três partes, porque a gente tá costurando o cos, que é duplo, mais o tecido da saia. Aí fica 3 tecidos. Sempre na hora de costurar, conferir se tá pegando as 3 partes. E a hora que chegar na parte da costura, deixar costura com costura. Aí costuramos, colocamos cos na nossa saia. Aí ficou costura com costura aqui. E se quiser, né, fazer barra, você vai alfinetar toda ela em volta aqui, ó.
e vai fazer a barrinha. A minha eu vou deixar sem barra, essa malha não desfia, eu não quero barra na minha, eu quero sem barra. Agora, tá finalizada a nossa peça. Está pronta a nossa saia vazê. A nossa saia evasê tá finalizada. E aí? Eu peguei esse tecido porque na loja que eu comprei não tinha muita opção em malha. Aí eu peguei essa daqui porque eu já tenho uma encomenda da saia, dessa saia, né? Então, tá finalizada a saia. Não vou colocar barra, mas pode ser colocado. Eu vou experimentar a saia para vocês verem como fica. Olha o caimento da saia vazê. Vocês fazem a de vocês e postam para mim ver como que tá o trabalho de vocês, o que vocês aprendeu dessa aula. Como eu tinha dito antes, que eu iria te dar um mega desconto, para você que está querendo aprender, costurar e aperfeiçoar, eu vou te ajudar dando um mega desconto de R$700. Isso mesmo que você ouviu. Em vez de você pagar R$997, hoje você vai pagar apenas R$297 à vista, no Pix. Ou então no cartão de crédito, 12 vezes de R$28,82. E você e na sua criatividade. Clique agora mesmo no link que está na descrição e garanta agora mesmo a vaga no curso Modelagem, Corte e Costura em Malha. Descubra o prazer de criar suas próprias roupas. Transforme sua paixão em habilidade que pode abrir as portas para um futuro brilhante. Não deixe essa oportunidade escapar. Ou você entra agora, que a oferta tá muito melhor, ou você entra outro dia, que essa oferta não vai mais existir. Você decide. Te vejo aqui do outro lado.